Salve, rapaziada! Tamo na área! Já começou a segunda rodada e tivemos um empate amargo na Baixada Melancólica. Teve reclamação do gramado, teve casa cheia. Então, quer saber como foi? Quer ouvir os personagens? Vem comigo, vem no vídeo! Bom, galera, um monte de, né, diz que antes de começar o jogo, o São Luís não querendo jogar, alegando que o gramado não estava legal, a federação pressionando, mas o fato é que o jogo aconteceu. Então, muito, né, muito em função da coragem, da determinação do presidente Pedro de la Páscoa. Presidente, tamo junto, é isso aí, né, lutamos tanto para chegar aqui nesse momento e para agora não poder jogar na nossa casa. Fizemos tudo que foi pedido e não vamos poder jogar na nossa casa? Não existe isso. A gente viu que o gramado não estava nas melhores condições, mas estava, né, totalmente em condições da prática do futebol, e foi o que aconteceu, teve jogo. Né? Um jogo ruim, diga-se de passagem, com alguns lampejos de parte a parte. São Luís parecendo uma equipe mais bem entrosada, com mais, né, tempo aí, talvez jogando junto, pareceu uma equipe que toca melhor a bola. O Internacional Santa Maria, professor Bruno Coutinho, surpreendeu lançando o garoto Juan logo no início do jogo, foi uma grata surpresa, mas infelizmente o menino com 15 minutos já sofreu uma lesão numa chegada mais forte lá pelo lado de esquerdo de ataque do Internacional de Santa Maria e não voltou. Entrou o Adson no seu lugar. Uma equipe mais equilibrada, com todo mundo na sua, dois volantes, o Laio mais pela extrema, às vezes voltando para o meio, né, para fazer também a meia cancha. O Juan ia ser provavelmente o cara, né, que faria a articulação, os dois volantes e a zaga toda ela muito bem postada. O que está preocupando é o fato que já são 2 jogos e a gente não marca, né. Se a gente for também lembrar, né, da situação lá em Juí, né, também o time teve bastante dificuldades na questão, né, de marcar os gols. Então, eu estou falando da Copa L4 que o Internacional participou. Então, assim, né, ainda continuo achando, né, continuo vendo um buraco no meio de campo. O meio de campo não está concatenado, não está fazendo o papel de ligar a defesa ao ataque com qualidade. A ligação direta está sendo ainda atônica, mas em termos de peças em campo, parece que o Bruno está começando, né, a acertar a casa. Acho que, né, o Jarro, infelizmente, não sentiu e não pôde entrar, ele sairia jogando, né, assim, foi uma pena, mas o Wilson Júnior foi muito bem, né. Falta um homem de referência, nós estamos sem centroavante, precisamos de um centroavante de referência, porque quando a gente consegue armar as jogadas com muita dificuldade, na hora de chegar, né, lá na frente, não tem esse cara da referência. O João Felipe tem jogado muito bem desde as das partidas amistosas, acho que foi bem hoje de novo, mas ele é um cara que sai muito da área, né? Então o Inter começou a levar um pouco mais de perigo quando, né, o Yuri Mamute entrou. Também gostei muito das entradas do Matheus Santana e do Vitor Júnior, acho que deram muita qualidade, acho que são caras que, né, podem ser peças que funcionam assim, talvez entrando quando a outra equipe já está desgastada. Acho que é uma leitura que pode ser feita. E fazer aqui, né, o destaque para o goleiro Iago Haas, que para mim foi o craque do jogo. A gente vai trazer a entrevista que ele deu aí para o repórter Giba, da Rádio Membuí, né? Fez, né, uma intervenção ali que, sem dúvida nenhuma, seria o gol do São Luís, e ele, com muita precisão, se antecipou o atacante e fez, né, o corte de carrinho. Teve outras intervenções também muito importantes. Lance do jogo, lance que o Marco Freitas perde o gol na cara do goleiro de cabeça, a torcida, nós aqui assistindo pela TV, gritamos gol, mas ela passou do ladinho da trave e não entrou. Mas sabe o que vai entrar? Vai entrar esse teu dedo no like. Dá um like aqui pra gente, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que assim tu ajuda o YouTube a entender que tu tá gostando do nosso conteúdo e vai entregar para mais gente acompanhar a paixão alvirrubra. E tem mais, tá rolando prêmio, já falei desde do vídeo lá do Guia do Gauchão. A partir daquele vídeo, quem curtir, comentar nos vídeos, ao final do campeonato vai concorrer
a uma camisa do canal e vai poder escolher também uma camisa do Inter Santa Maria, do Zeca ou do Guarani de Bagé, porque a Alvirrubro Store e a Criar Esportes, que nos, né, apoia aqui com o nosso material, né, disponibilizar esses prêmios para a gente poder estar sorteando para tu que é nosso fiel seguidor. Então, vai aí, confere como é que foi os melhores momentos da partida e confere também a palavra dos personagens. Vem aí no vídeo! Então aí, tudo pronto para começar o jogo, o Inter SM aí perfilando para foto oficial. Uma surpresa no time, o garotinho Juan, que apareceu no time titular. Aí a torcida dando show novamente. E também a presença do Wilson Júnior, que acabou ocupando o lugar do Jarro. Então o Inter SM foi a campo assim, com Iago Haas, Misael na lateral direita, Rodrigo Augusto e Salazar na zaga, Otávio na lateral esquerda, Lion, Júlio Simas, Marco Freitas, Juan, João Felipe e Wilson Júnior. Esse seria o time que começaria o jogo para enfrentar o São Luís. Aí o pequeno torcedor alvirrubro, a torcida que atendeu ao chamado, né, para que se usassem camisas do Internacional de Santa Maria, meu time, minha cidade Santa Maria, meu time também. Então, estava bonita demais aí, uma homenagem ao garotinho Everton, que faleceu aí no início do ano, na sua cidade de Rio Pardo, um jovem promissor, de apenas 17 anos, que estava integrado aí ao elenco profissional e que nos deixou aí no início do ano. Então, tudo pronto, a arbitragem vai fazer suas últimas conferências, as equipes vão ali para a última corrente, para a última, né, a última palavra ali de incentivo dos atletas, aquela corrente positiva, para que o jogo transcorresse da melhor maneira possível. Era um jogo que a vitória era bastante importante para o Internacional Santa Maria, mas também, por outro lado, a gente começa a perceber o quanto é equilibrado o campeonato, o quanto, né, as equipes são muito parelhas, e isso se reflete principalmente na quantidade de empates que nós tivemos. Né? Então, depois a gente vai dar uma analisada na tabela, mas uma quantidade bastante grande de empates. Então estava tudo pronto para rolar, o juiz dava os últimos horários, as últimas, né, conferidas ali com sua equipe de arbitragem, a estreia do VAR no presidente Vargas, que infelizmente não funcionou. Né? A federação cobra tanto das equipes que tem que, né, ajustar isso, se adaptar àquele outro, mas levou um VAR que acabou não ficando calibrado para o impedimento. Se houvesse algum lance duvidoso na questão do impedimento, o VAR não estava, né, habilitado para atuar. Uma pena, né? O gramado que tanto se falou, inclusive com farpas aí do presidente de São Luís, que depois vocês vão ver na entrevista do presidente Pedro de la Paz, o desabafo, não comprometeu. Então aí foi dado início à partida. Os primeiros 10 minutos foram 10 minutos de um jogo muito truncado, de perde, ganha a bola no meio de campo. Né? O São Luís um pouco mais organizado, um pouco mais botando a bola no chão. Esse foi um problema do Internacional Santa Maria que se repetiu do jogo anterior. Ou seja, o Inter SM no começo do jogo tem muita dificuldade de fazer jogadas, de tocar a bola. Essa coisa da ligação direta acaba fazendo com que se abra uma clareira, um verdadeiro buraco no meio de campo, né? E isso faz com que o outro time acabe tomando com mais facilidade o controle das ações. Então aí vocês estão vendo um jogo bastante truncado. E aí as primeiras chances de gol. Então a primeira chance foi do Internacional Santa Maria, um chute de longa distância do João Felipe, que obrigou o goleiro Gabriel, o ótimo goleiro Gabriel de São Luís, a fazer a defesa. Aí a notícia triste, vocês estão vendo o replay, chute do João Felipe e a defesa ali no cantinho do Gabriel. Aí aquela notícia que ninguém queria, né? Todo mundo na expectativa para ver o jovem Juan em campo, e o Juan acabou
né, sofrendo uma lesão que o tirou do jogo. Acompanhando as rádios, acompanhando o pós-jogo, né, não se tem nenhuma notícia mais definitiva sobre o que aconteceu com o garotinho Juan, mas, né, parece que houve uma torção no joelho. A gente espera que tenha sido só a pancada, só, né, o choque ali do momento, que não tenha sido nada mais grave, com um garotinho bom de bola, né, que mostrou muito futebol em 2025 e que era uma grande esperança para 2026. Vamos ver aí, né, nos próximos dias como é que está a situação do Juan, vamos ver como é que ele se recupera. Mas, né, foi uma pena. Vai entrar um outro jovem, o Watson, não é da nossa base, mas um jovem atacante de 24 anos, né, o pernambucano de Petrolina. Então, ele vai entrar no lugar do garotinho Juan. Depois, a gente vai ver aí uma jogada que sai da defesa, ligação direta, bola recuperada ali na briga do meio de campo. Vai aqui o Laio vai achar o Misael, acho que era o João Felipe, achou o Misael, e o Misael faz a finalização pelo lado de fora. O juiz deu o escanteio, e na sequência do escanteio, né, nós vamos ter mais uma conclusão, mais uma finalização aí do Internacional. Então o Misael vai se preparar, né, lá. Não, era o Lion. O Lion se prepara aí para a cobrança do escanteio e vai alçar a bola para a área e vamos ter uma chance aí de gol para o Internacional Santa Maria. Então, bastante demora na cobrança, até o juiz conversando, sempre aquela conversa, aquela resenha com os jogadores, na bola parada, no escanteio. O Lion vai, faz a cobrança e o Marco Freitas sobe mais do que a zaga do São Luís, mas acaba cabeceando sobre o gol do goleiro Gabriel. O Marcos Freitas fez uma belíssima partida também, jogador extremamente tático. E aí, já aos 30 minutos, o São Luís chegaria pela primeira vez, olha só, tocando bola, com um bom toque de bola e uma finalização por cima do gol do Iago Haas, que, como a gente viu, não trabalhou praticamente no primeiro tempo. Chutes todos que foram a gol foram fáceis, né? Trabalhou mais tocando a bola e aí acabou o primeiro tempo. Não tinha tempo para mais nada. Começa o segundo tempo e o segundo tempo foi um pouco mais movimentado. O Inter SM vai ter mais chances claras no segundo tempo, mas também o São Luís vai chegar com bastante perigo. Já aos 8 minutos, né, de novo, o São Luís tocando a bola com muita facilidade. Aí a gente vai ver aqui, né, o Rodrigo Augusto acaba se atrapalhando, sobrou para o atacante e o Iago Haas começa a aparecer. Faz o primeiro corte da bola que ia em direção ali ao atacante, se passasse. O São Luís continua rondando a área do Internacional de Santa Maria, né? E aí a bola acaba sendo disparada pela defesa. Aí começam as nossas chances. Aí a chance mais clara, o grande lance do jogo. Falta lá pelo lado direito. O jogador internacional de Santa Maria, tá? Acho que é o Misael, ajeita, né, a bola. A bola vai ser lançada sobre a área e ali, né, depois sobra aqui de novo na direita com o Lion. E no lançamento do Lion, né, João Felipe, o Marco Freitas sozinho na frente do gol, ele e o goleiro, ele cabeceou, claro, teve o choque, né? Havia uma situação ali que ambos, né, estavam indo, atacando a bola e que ia ter o choque, não ia ter jeito, né? Mas vejam como passou perto. João Felipe, né, muito bem na partida. Ali, ó, Marco Freitas chega no número 34 e cabeceia, a bola passa, chegou uma triscadinha na trave. E seria, né, o gol do Internacional Santa Maria, mas não aconteceu. Aí, de novo, né, uma bola que vai ser lançada para a área. O jogador do Internacional Santa Maria consegue fazer o lançamento. O Júlio Simas pega ali as sobras, joga com o Wilson Júnior aqui na esquerda. O Wilson Júnior cruza. De novo, a bola fica viva na área ali do São Luís. E o Simas consegue a finalização fraca. E o goleiro Gabriel acaba, né, pegando.
Aí agora a gente vai ver o grande lance do jogo que para mim fez, né, com que eu escolhesse o Iago Haas como o grande nome do jogo, pela sua segurança, pela segurança que ele dá para a equipe, pelas suas boas intervenções. A bola ali espanada pelo Salazar vai ficar ainda viva ali próxima da área da Nação Santa Maria. E aí o Salazar, né, fura ali no cabeceio e o Iago Haas, como for um zagueiro, né, se antecipa o atacante e tira, né, a bola do jogador do São Luís. Foi uma baita de uma intervenção, a gente vai ver aí no replay. O Iago Haas, né, é o craque do jogo aqui para o Paixão Rubra, e um dos motivos foi essa saída ali, que com certeza, se ele não sai com o pé, se ele não sai no tempo certo, seria problema para o Internacional de Santa Maria. Aí o Internacional de Santa Maria com mais uma chance, agora foi uma tabela ali com Yuri Mamute, Vitor Júnior, sobra para o Wilson Júnior, e o Wilson Júnior vira e acaba chutando fraco. Aliás, né, o Vitor Júnior e o Matheus Santana entraram na do Marco Freitas e do Lion e melhoraram muito o time, né? Deram mais qualidade no toque de bola, o Inter começou a tocar a bola, né, com mais tranquilidade, mais o goleiro Gabriel. Aí o show da torcida da Nossa da Maria, impressionante essa torcida, né? Torcida fanática. E aí o jogo ia se encaminhando pro final. O juiz deu 5 minutos de acréscimo, a arbitragem que não comprometeu, não apareceu. Então é aquela arbitragem padrão. Então ficou assim a história de Inter SM 0, São Luís de Juí também 0. Vamos conferir aí a palavra dos personagens dessa partida. Sabe que a gente quer pontuar dentro de casa, isso é óbvio. Jogamos pra frente, tentamos propor o jogo. Não tem muleta. Se a gente não pode pontuar, né, os 3 pontos, a gente ficou com aquele ponto que a gente já tinha, que é 1 ponto. E como trata-se de gauchão, a gente sabe o quanto é importante pontuar nessa competição. E mais importante, né, também, que mais um jogo a gente teve uma defesa que não foi vazada novamente, graças a Deus. O campeonato é muito parelho, muito difícil. A gente tá vendo, não sei se acabou o jogo do Juventude ali com o Novo Hamburgo, 1-1. Então, imagina, né? Então, a gente tem só 2 vitórias, acho que em sei lá, 8, 9 jogos, né? Então é muito parelho o campeonato e é decidido tudo no detalhe, né? O Inter foi bem, a gente teve chance de ganhar o jogo. O São Luís é uma equipe com muita qualidade, já vem há muito tempo jogando Série A, mais experiente que nós, tem mais investimento também, né? Então, fiquei feliz aí que o jogo foi aqui, que o campo tá bom, né? Que ninguém se machucou, o Juan ali tem uma situação ali, mas não foi devido ao campo, enfim, então criaram um monstro, tá? O jogo foi liberado às 13h54, então tem que falar. E a São Luís não queria jogar, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de empatia, entendeu? Com os clubes que estão subindo. O São Luís, ele já foi nós, né? Já foi nós, 2017, né? A gente disputou uma vaga e eles foram e nós ficamos, né? E daí, então, é um pouquinho de arrogância, assim, não gostei mesmo, entendeu? Não gostei mesmo. Não cumprimentei o presidente deles ali, foda-se, entendeu? Eu acho que eles não foram desportistas, tá? A gente tem dificuldade, tá? Mas a gente vai encarar todo mundo com essa dificuldade. Mas aqui, dizer que o campo é impraticável e coisa aqui não vai ter. Eu falei que ia ter o jogo, eu falei que ia ter público e tá aqui o jogo com público. Fabrício, Vamos lá. vamos para a entrevista coletiva do Vamos técnico lá. Bruno Coutinho, começar perguntando sobre a escalação inicial dos 11 que mudou do confronto contra o São José e também sobre a lesão do Juan logo no início do primeiro tempo, se aquilo de lá afetou no esquema tático em si ao decorrer da partida. Retórico um pouco, né? Porque perdeu o Jarro no aquecimento e depois perdeu o Juan com 15 minutos, né? Promover a titularidade do Juan, eu acho que todos esperavam e eu esperava, né? Uma confirmação que ele vem apresentando nos treinos. Não preciso nem entrar em muitos méritos aqui, o quanto isso atrapalha na rotina do jogo e animicamente também perder 2 jogadores, um pré-jogo e um com 15 minutos, faz com que a gente chegue com menos força no final em função do número de trocas e dos atletas também que poderiam entrar mais inflados no término do jogo e acaba que tem que antecipar a substituição. Pergunta ao nosso comentarista Alexandre.
também lá em Porto Alegre, onde teoricamente a ideia foi povoar uma ideia. Questão de dois ponteiros, o centroavante, hoje entrou, tem teoricamente camisa 9. Só explicar essa questão da opção do Bruno aí na formatação da equipe, vale mais hoje, claro, mas também alguma coisa que tenha ficado como pesquisa ainda do jogo passado. Na verdade, a gente prepara as equipes para cada jogo, né? A proposta do São José é completamente diferente da proposta do São Luís. Eu joguei com dois ponteiros também em Porto Alegre, né? Com Lion e Adson. No segundo tempo a gente trocou a maturidade e o controle de jogo. São dois jogadores que controlam muito o jogo, né? Que é o Vitor e o Michel, por agressividade, intensidade, velocidade, um jogo vertical. E hoje, né, enfrentando o São Luís, acreditei muito nesse processo, né? Que a gente poderia aumentar a nossa probabilidade de gol, verticalizando o jogo quase que todo o primeiro tempo. Com essas duas trocas que eu tive que readaptar, acaba que a gente se prepara muito para o final do jogo, que a gente sabe que é um momento que, com as equipes cansadas e quem entra com gás, consegue mudar a dinâmica do jogo, consegue ser muito efetivo nessa entrada. Eu gostei muito das trocas, mas eu precisava, em especial nesse jogo, que era muito importante para nós, ter os atletas que jogaram, né, mais de 60 minutos no banco para que me entregassem um final do jogo mais potente. Essa era a estratégia. E acabou que a gente mudou, deu mais jogo para eles. Gostei da atuação, logicamente, as chances mais claras nossas, as pisadas no lado da área, né, que geralmente geram situação de gol. Tivemos superioridade também, ao contrário do jogo contra o São José. Eu saio feliz pela performance e triste pelo resultado que a gente jogou para vencer o tempo inteiro. Saber o que tu tira de aprendizado de mais essa partida sem gols e de empate? Então, todos os dias, por mais que pareça que a gente está sempre filosofando, né? Todos os dias são um aprendizado, nos jogos em especial. É muito rápido que a gente toma as decisões durante o jogo. Um intervalo de 15 minutos tu tenta mudar uma estratégia. A gente sempre pede tanto tempo, né? O treinador precisa de tempo hábil para trabalhar e gerar uma ideia, gerar uma mecânica, e acaba que o jogo eles precisam estar convictos, né, e acreditar muito na minha pessoa, muito no meu trabalho. O aprendizado que eu levo de hoje é que a gente precisa, sim, às vezes, estar preparado para situações inusitadas, né, e o que me faz ter sucesso, porque eu acredito que a gente teve sucesso principalmente nas trocas, é um jogo, a bola por vezes entra, por vezes não, que a gente precisa ser mais dinâmico e quiçá mais preparado para todas as situações. A gente faz um mapeamento pré-jogo em todos os jogos e, lógico, a gente não conta, né, com lesões e principalmente com jogadores que possam se machucar no aquecimento. Então, fica a lição de estar preparado sempre, todos os dias, treinamentos e jogos para todas as situações possíveis. Bruno, pegando esse gancho, queria que tu falasse um pouco sobre essa parte física, né? Um campeonato muito curto, a gente já teve o Jarro nos 2 primeiros jogos que hoje era para ser titular e não deu certo, o Lion teve aquele momento do jogo que sentiu um jogador muito importante, o Juan agora, o Tairone no início do campeonato, o quanto isso passa pelo teu planejamento e o quanto isso daí, o Mossoró, que a gente, até esqueci porque pela questão física, como é que isso passa na tua cabeça no dia a dia para conseguir organizar o time da Rádio Membuí? Na verdade, consequência da questão anterior, preparado para todas as situações que possam vir a acontecer. Não ter o Mossoró me prejudica muito. O Mossoró faz parte, é um jogador chave na maneira que eu penso futebol, na maneira que eu penso controlar defesa e ataque, não contar com ele. É lógico que nos deixa triste, né? Mas eu penso também na carreira dele como pessoa. A gente tem que cuidar dele da mesma forma agora. Ele é tão importante quanto mesmo, né? Não podendo participar. Enfim, muito triste com a situação do Juan. Eu vou me certificar do que foi mesmo agora, depois com o doutor. Tinha muita expectativa que eu, né? Não sei de como todo o entorno estava preparado para ver o Juan, mas eu tinha muita expectativa que ele conseguisse sustentar o jogo e entregar o que eu estava esperando. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Cara, a gente tem que lidar com essas perdas e cuidar, né? O Gilson,
que faz parte do nosso dia a dia, que sabe o quanto eu prezo pela parte física. Então, cuidar desses atletas para que eles consigam sustentar essa competição é a parte mais importante agora. Da parte com independente, sim, e também aí já colocando um pouco da minha opinião. 4 tempos, o time que terminou hoje para mim foi aquele que teve uma pressão, ele teve a melhor atuação, pelo menos na minha avaliação. O time que acabou hoje, daqui a pouco, pode ser próximo àquela formação para iniciar contra o Juventude? Não consigo te responder isso agora, Gilson. Está certo na avaliação de que o time terminou bem, terminou agressivo, né? Mas tem que levar em consideração o momento que entraram, né? Que entram cheios, né? Cheios de energia, cheios de vontade de mudar o placar, mudar a dinâmica do jogo. Não posso confirmar, é lógico, né, que eu quero essa intensidade o maior tempo possível durante, né, os 90, 100 minutos, como foi hoje, jogados, mas é utopia. A gente tem que saber os momentos, né, de pressionar um pouco mais. Eu divido sempre o campo em 3 partes, eles entendem exatamente como que eu gosto e como quero que eles se apliquem em cada setor dessas 3 partes. E eu acho que a gente foi bastante convincente, tanto defensivamente, né? Podia ter gerado muito mais situações de gol, faltou eficiência, né, nas situações com mais clareza que a gente teve, que foram 3 que me vem à memória nesse momento. Então, o Mossoró tem uma melhora, ele tem edema ósseo, então edema ósseo é bem difícil de retornar, principalmente tratando da parte física. Complica mais porque ele perde a cada dia que passa uma sessão de treinamento. Isso distancia o retorno dele. Tem um percentual mesmo que baixo de evolução, então a gente não sabe ao certo ainda quando a gente vai ter ele à disposição. Técnico do Coutinho, agora lateral divididinho para ter possibilidade essa foi a... A gente está com cortes ali, né, em função da... Vamos ver se a gente retorna Última, agora. eu quero... Ô, Fabrício, temos mais uma, a última agora. Vamos lá. Queria te perguntar sobre jogar hoje essa estreia aqui na Série A com toda essa torcida, com o Presidente Vargas lotado. Qual que é a sensação? A gente fala muito de coisa tática, né? A gente gosta muito de falar da parte chata do futebol para a maioria, mas vamos falar da parte boa, que é essa torcida apoiando o clube desde o ano passado e agora quase lotando o Presidente Vargas na estreia da Série A. Repórter Miguel Cardoso, da Rádio Membuí. Essa torcida ela é muito fiel. Desde o ano passado, eu falei que eles não precisavam provar nada para ninguém, né? De quanto eles são apaixonados pelo clube, de quanto eles fazem a diferença. Sempre deixei muito claro que a gente faz a nossa casa forte em função dessa torcida que é tão apaixonante. Confesso que eu, durante o jogo, principalmente, curto poucos momentos, né, dessas situações externas. Eu vivo um jogo à parte, eu me fecho numa bolha ali para estar o mais conectado com o jogo, o maior número de tempo possível, estar ativo, né, com os atletas, entender exatamente o que eles precisam, com informações assertivas. Assim, parabenizar a equipe e a torcida que jogaram juntos, né? Gostei muito de retornar, né, a Baixada e ver o estádio assim, nos motiva bastante. A gente está devendo uma vitória para eles e a gente vai por ela no fim de semana. Então vamos lá de tabela. Vamos aqui na nossa tabela. Hoje a gente teve então um empate de 1-1 do Novo Hamburgo com o Juventude lá no estádio do Vale. O empate no Presidente Vargas entre Inter FM e São Luís, 0-0. O Grêmio, a grande surpresa da rodada, perdeu na Arena 1-0 para o São José. E o Caxias fez 3-0 no Avenida. Amanhã ainda a gente vai ter Ipiranga e Guarani lá no Colosso da Aragoa e Monsun e Internacional no Passo da Areia. Antes dos jogos de amanhã, a gente vai ver aqui no nosso grupo que o Caxias lidera com 4 pontos, mas ainda tem que jogar com o Internacional e com o Juventude. O Grêmio tem 3 pontos, o Internacional de Santa Maria 2, e assim como o Caxias também precisa enfrentar o Inter e o Juventude já vai ser na próxima rodada. O Monsun enfrenta amanhã o Internacional, então, né, fica aí a nossa torcida para que o Internacional faça o serviço. O Ipiranga joga com o Guarani, aí aqui já vai ser mais difícil de secar, né? O Ipiranga jogando em casa deve se impor, mas o Guarani vem de ótimas temporadas aí no Campeonato Gaúcho, né?
Então vamos ver o que acontece. E o Novo Hamburgo hoje conseguiu seu primeiro ponto, empatou em casa com o Juventude. Na próxima rodada, como a gente vai ver aqui, no sábado, às 16 horas, no estádio do Vale, tem Novo Hamburgo e São José. Às 16h30, no Presidente Vargas, Internacional de Santa Maria e Juventude. O Grêmio recebe o São Luís e, né, já no domingo o Caxias recebe o Guarani. Isso para falar dos 4 times do nosso grupo que jogaram na quarta-feira. Então, né, todos os times da nossa chave jogam em casa e, mais do que nunca, torcedor, tu vai ser peça fundamental para esse próximo sábado aí, para o jogo entre Internacional e Juventude, né? A vitória é quase que uma obrigação. Depois o Inter sai para fazer 2 jogos fora, um com o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio e o outro com o Guarani de Bagé lá no Estrela d'Alva. Então, muito importante, é um jogo decisivo. A gente lutou tanto para estar na primeira divisão e esse jogo com o Juventude provavelmente vai ser um dos jogos mais importantes dessa rodada, tá bom? Então essa é a tabela e amanhã ainda, como eu já falei, tem Ipiranga e Guarani no Colosso da Lagoa às 19 horas, o mesmo horário do jogo de Mussum e Internacional. Essa é a nossa tabela. Bom, foi isso. Então vocês ouviram aí o desabafo do presidente Pedro de la Paz com relação à postura do presidente de São Luís, né, que já teve na segunda divisão, que, né, como ele falou, faltou empatia, toda a dificuldade que o Inter tem passado, vem passando. Então, né, um pouco mais de empatia, vamos, né, entender aí a situação dos times que estão voltando aí para a primeira divisão, né? A palavra aí do professor Bruno Coutinho, né, dizendo que queria muito ter visto o Juan. Nós também, Bruno, nós também queríamos muito ter visto o Juan. Uma pena, tomara que não seja nada grave, ele já possa estar, né? E para ti, torcedor, para ti, que deu show de novo nas arquibancadas, que deu show no Presidente Vargas e que agora, mais do que nunca, o time precisa de ti no próximo sábado, às 16h30, lá no PV, contra o Juventude. Jogo histórico, um jogo para nós poder, né, ficar um pouco mais sossegado na tabela e não ter nenhum tipo de preocupação com rebaixamento e se preocupar com outras situações. Então, a Baixada Melancólica é o teu lugar, torcedor alvirrubro. O Inter SM precisa de ti. E eu também preciso. Preciso do teu like, preciso que tu te inscreva no canal e que tu ative o sininho de notificações para saber quando tem vídeo novo, para poder fazer o YouTube entregar nossa paixão cada vez mais longe e para tu também poder participar das promoções. Comenta da onde que tu curte Paixão Alvirrubra, da onde que tu tá assistindo, beleza? Então vamos junto construir essa paixão alvirrubra cada vez maior no Brasil e no mundo. Valeu, até a próxima e aquele abraço!